Olá, vamos iniciar nossa aula de Geografia, dando continuidade ao assunto que a gente iniciou a semana passada sobre aspectos físicos, né? Os aspectos físicos geográficos. A gente falou sobre o relevo, que nada mais é do que as diferentes formas de terreno, né? Quando a gente fala em relação às diferentes formas de terreno, as variadas formas de terreno, nós estamos nos relacionando a toda a superfície. Quando a gente olha, né, ao nosso redor mesmo, nós percebemos que existem variadas formas de terrenos. Existem terrenos mais altos, mais baixos, mais planos, enfim. E foi através da leitura e da explicação que a gente teve que a gente compreendeu que são planícies, planaltos. Também falamos sobre montanhas e cordilheiras, não foi isso? Falamos também sobre as transformações do relevo. O relevo é transformado, que seja pela própria natureza ou também pela ação humana. Então, o relevo pode ser transformado pela ação dos ventos, das águas, das chuvas, mas também pela ação humana através do desmatamento, das queimadas, das construções, né, que seja de casas, que seja de barragens, enfim. Nós aprendemos um pouco sobre isso a semana passada e hoje nós iremos responder a atividade da página 340, as questões 1, 2 e 3, certo? Na aula de amanhã, nós iremos falar sobre o tempo e o clima. Lembra que na aula de ciências eu falei para vocês que a gente iria ver também esse conteúdo em geografia? Pois bem, chegou a vez. Então, nós já sabemos que existe uma diferença entre o tempo e o clima. Costumamos falar sobre o tempo quando comentamos se está fazendo calor ou frio, se vai chover ou fazer sol. O tempo reflete as mudanças de temperatura do ar, das chuvas e dos ventos que percebemos ao longo do dia. O conjunto das principais características do tempo observadas por um longo período é chamado de clima. E a gente viu na aula de ciências que essa observação não acontece uma semana, um mês para ser caracterizado o clima de uma determinada região. É um estudo que demanda muito tempo, né? A gente viu que é em torno de 30 anos para que seja definido o clima de uma determinada região. Então, há locais em que chove muito, outros que acontece isso raramente, né? Então, nós temos no nosso país uma variedade enorme de clima, como também de tempo. Então, às vezes, a gente até falou isso lá em ciências, que muitas vezes a gente acorda e está chovendo, de repente o sol fica brilhante e o tempo muda completamente. Então, quando a gente fala em tempo, nós estamos nos relacionando o quê? A mudanças, né? Já o clima é o quê? Algo constante. Então, o tempo reflete as mudanças diárias e momentâneas de temperatura, que seja de chuvas e ventos. Já o clima é o conjunto das principais características do tempo, né, de determinado local, observados por um longo período. Então, esta é a diferença entre tempo e clima. Na aula da quarta, eu irei postar no portal qual será a atividade, tá bom? Então, a gente finaliza nossa aula de geografia. Uma excelente atividade para todos. Realizem a leitura do conteúdo para que vocês possam relembrar tudo aquilo que a gente estudou também. Um grande abraço, até a próxima.